Olá, seja bem-vindo. Nesta primeira videoaula da série Sensoriamento Remoto, abordaremos os fundamentos desta geotecnologia, na expectativa de alcançarmos os seguintes objetivos: definir o que vem a ser sensoriamento remoto, citar os componentes de um sistema sensor e verificar como podem ser classificados os sistemas sensores empregados no sensoriamento remoto, quanto ao nível de coleta, à fonte de radiação e ao tipo de produto. Ok? Eu vou retirar a minha imagem para facilitar a visualização total dos slides. Então, vamos lá! O que é sensoriamento remoto? Essas palavras sensoriamento, remoto, elas são familiares para você? Te faz lembrar de algo? Pense, sensoriamento, sensor, obtenção de dados, isso, obtenção de informação. Remoto, longe, distante. Isto mesmo. Sensoriamento remoto é, portanto, uma tecnologia que nos possibilita obter dados e informações de forma remota, distante, em outras palavras, sem o contato físico. Acontece que esta definição, considerada clássica, ela acaba, de alguma forma, ofuscando os conceitos principais que permitiriam ao usuário desta tecnologia sua perfeita e mais completa compreensão, pois falta nela a peça fundamental da tecnologia, que é justamente o meio que a obtenção dos dados remotamente ocorre. Vejamos uma definição mais completa, extraída do livro Iniciação em Sensoriamento Remoto, da professora Teresa Florenzano, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No livro, a professora Teresa Florenzano define o sensoriamento remoto como uma tecnologia que permite obter dados e informações da superfície terrestre, até aqui tudo bem, sem que haja o contato físico, ok, mas observe, por meio da captação, registro e análise da radiação eletromagnética refletida ou emitida pela superfície terrestre. Eis aqui a peça fundamental para uma definição mais completa desta tecnologia. Observe este slide e, de modo especial, esta imagem final, que retrata parte da nossa instituição de ensino, o IFES Campos de Alegre. Quantas informações poderíamos extrair desta imagem, não é verdade? E esta imagem, ela foi gerada por meio de um tratamento de dados captados ou coletados por um sistema sensor acoplado em um satélite chamado Sentinel, que dista a aproximadamente 690 quilômetros de altitude. Este sistema sensor, ele foi capaz de captar, detectar e processar a radiação eletromagnética refletida do IFES no dia 10 de janeiro de 2019, a aproximadamente 10 horas e 30 minutos. Não é fantástico esta tecnologia? Ilustra-se desta maneira a definição ampla do que vem a ser o sensoriamento remoto.
E depreende-se também desta ilustração que o sensoriamento remoto ele pode se dividir em dois subsistemas. Um sistema de coleta de dados e o outro subsistema relacionado à parte de tratamento e análise desses dados. É o que veremos a seguir. O subsistema coleta de dados é representado por um sistema sensor, ou seja, um equipamento capaz de captar, detectar e registrar o fluxo de radiação eletromagnética refletida ou emitida por objetos distantes. Como o nome já diz, é um sistema. Ele envolve um conjunto de elementos. E estes elementos são o coletor, o detector e o processador. O coletor recebe a energia radiante através de um espelho, de uma antena, por exemplo. O detector capta esta energia coletada em determinada faixa do espectro eletromagnético. E o processador, ele processa o sinal através do qual gera os produtos, sejam eles no formato de imagem ou não. Por outro lado, o subsistema análise de dados é representado por um outro conjunto, composto por pessoas, por máquinas e softwares, como alguns aqui relacionados, o Spring, o Idris Kilimanjaro, o Erdas, o ArcGIS, o QGIS, entre tantos outros. Porém, nesta primeira videoaula da série Sensoriamento Remoto, nós abordaremos apenas a coleta de dados. A análise de dados, ela vai ser abordada numa outra videoaula, se não me engano, a quarta e última da série. O subsistema coleta de dados pode ser dividido, resultando em uma classificação dos sistemas sensores quanto ao nível de coleta, quanto à fonte de radiação ou energia empregada, quanto ao tipo de produto ou informação gerada e quanto ao sistema de funcionamento. Vejamos cada uma dessas classificações. Quanto ao nível de coleta, diz respeito à distância entre o sensor e o alvo. E em função desta distância entre o sensor e o alvo, o sensoriamento remoto pode ser terrestre, suborbital ou aéreo e orbital. Terrestre, quando o sistema sensor está acoplado a poucos centímetros ou metros da superfície, seja em condições de campo ou em condições de laboratório. Suborbital ou aéreo, quando o sistema sensor está acoplado, por exemplo, em drones ou em aeronaves de um modo geral. E orbital, quando o sistema sensor está acoplado em satélites. Dependendo, portanto, do nível de coleta, é possível ser utilizado diferentes sistemas sensores e os dados coletados por esses sistemas sensores serem utilizados para estudos em diferentes escalas ambientais, sejam elas continentais, regionais, locais e de detalhes. Quanto ao tipo de radiação, o sistema sensor ele pode ser classificado em ativo ou passivo. Sensores ativos, quando a radiação captada e registrada pelo sistema sensor tem origem no próprio sistema sensor. Observem a imagem ao lado. A radiação ela é emitida pelo sistema sensor e após interagir
com os alvos na superfície terrestre, o sensor capta parte da radiação que voltou. Assim, esse tipo de sistema sensor possui sua própria fonte de radiação. E neste caso, ele pode operar tanto durante o dia ou à noite. Nesta categoria de sistemas sensores, encontram-se os sensores que operam na faixa do radar ou na faixa do LIDAR ou laser, entre outros. Sensores passivos já são diferentes. É quando a radiação captada e registrada pelo sistema sensor, ela é oriunda de uma fonte externa. Observe a imagem. O Sol, ele emite uma radiação e parte da radiação refletida pelos alvos da superfície terrestre é refletida. E o sistema sensor capta, portanto, esta radiação oriunda da fonte que é o Sol. Exemplos desses sistemas sensores são aqueles que operam na faixa do VIS, do visível, ou IV, o infravermelho, como veremos nas próximas videoaulas. Quanto ao tipo de produto, os sistemas sensores podem ser classificados como não imageadores e imageadores. Imageadores, o nome já diz, geram imagens. Os sistemas sensores conseguem converter a radiação em sinal elétrico e armazenar o sinal em formato de imagem digital. Já os sensores não imageadores geram informações numéricas, seja no formato de tabelas ou em gráficos, semelhantes a este que está aqui sendo apresentado, que mostra o comportamento espectral da reflectância dos alvos, vegetação, água limpa, água turva, solo seco a 5% de água, solo úmido com 20% de água, em diferentes comprimentos de onda, ou seja, em diferentes faixas do espectro eletromagnético, aqui mostrados do azul até o infravermelho de ondas curtas. E por fim, quanto ao sistema de funcionamento, os sistemas sensores podem ser classificados como de não varredura ou de varredura. Não varredura, os sistemas sensores são capazes de registrar a radiação eletromagnética de uma área da superfície da Terra em sua totalidade, no mesmo instante, sendo, por isso mesmo, chamados de sensores de quadro. Já os sensores de varredura, a imagem da cena é formada pela aquisição sequencial da energia eletromagnética das áreas adjacentes em cada elemento de resolução, ou seja, em cada pixel na imagem. E agora é a sua vez. Observe as imagens a seguir e tente identificar o tipo de sensoriamento remoto que está sendo empregado quanto à coleta de dados. E aí, o que você acha? A julgar pela imagem, que tipo de sensoriamento remoto está sendo utilizado quanto ao nível de coleta, ao tipo de fonte de radiação, ao tipo de produto gerado e ao sistema de funcionamento? Dá para arriscar? Eis as opções. Nível de coleta: terrestre, aéreo ou orbital? Terrestre. Muito bem. Por quê? Porque o sistema sensor, neste caso o sensor LAI 2000, está distante,
poucos centímetros do alvo. Fonte da radiação, ativo ou passivo? Passivo, excelente, porque o sistema sensor ele está utilizando uma fonte de radiação externa, que é a luz do Sol. Vale destacar que este equipamento ele mede a quantidade de luz difusa que atravessa o dossel da vegetação, neste caso, numa cultura de trigo. E a diferença observada entre as medidas acima do dossel e abaixo do dossel, aqui em destaque, é utilizada para estimar o índice de área foliar, portanto, resultados numéricos que podem ser armazenados na unidade coletora do equipamento. Tipo de produto gerado, pelo que acabou de ser dito, não imageador. E quanto ao tipo de funcionamento, nem de varredura e nem de varredura, não é? Ou seja, não é nem de varredura e não é também de não varredura, melhor dizendo, porque esse sistema de funcionamento são específicos para os sistemas sensores e imageadores. E nesta imagem, que retrata o levantamento do uso e ocupação do solo por sensores acoplados em 2 veículos aéreos não tripulados, os famosos VANTs. Um de asa fixa, que está portando um sensor multiespectral, ou seja, que trabalha com diferentes comprimentos de ondas eletromagnéticas, como o visível, o infravermelho, o raio-x, e um outro que é um quadricóptero, que está portando um sensor RGB, ou seja, um sensor na faixa do vermelho, do verde e do azul. Que tipo de sensoriamento remoto está sendo empregado neste levantamento quanto à coleta de dados? Terrestre, aéreo ou orbital? Aéreo, muito bem. Ativo ou passivo? Pela imagem, passivo, está aproveitando a própria radiação eletromagnética refletida pela luz do Sol. Tipo de produto gerado, imageador, excelente, geram, portanto, imagens. E quanto ao sistema de funcionamento? Aqui nós poderíamos ter os 2 casos, varredura e de não varredura. Em breve, teremos uma videoaula específica sobre o monitoramento da vegetação realizado por sensores acoplados em veículos aéreos não tripulados. E quando retornarmos com as nossas aulas presenciais, faremos uma aula prática com esse fim, ok? E nesta outra imagem que mostra o levantamento aerofotogramétrico, um dos métodos mais utilizados para o mapeamento da superfície terrestre. O voo fotogramétrico é feito por uma aeronave, na qual é acoplada uma câmera fotogramétrica que captura as fotografias aéreas e, na sequência, essas fotografias aéreas passam por um processamento com a finalidade de gerar um mosaico da área mapeada. Vale destacar que o nosso estado, o Espírito Santo, teve todo o seu território levantado por esta técnica. Nos anos de 1970, em 2007/2008 e 2012/2015, como veremos nas nossas aulas sobre sistemas de informação geográfica. Mas, para esse momento que estamos estudando o sensoriamento remoto,
Que tipo de sensoriamento remoto está sendo representado nesta imagem? Quanto ao nível de coleta, terrestre, aéreo ou orbital? Hein? Aéreo, claro. Quanto à fonte da radiação empregada, pela imagem, parece ser passivo. Quanto ao tipo de produto gerado, com certeza, imageador. E quanto ao sistema de funcionamento, de não varredura, mas poderíamos ter também de varredura. E nesta última imagem, sobre o imageamento feito por sistemas sensores acoplados em satélites. Neste caso, o Landsat 8. E nele, acoplados dois sensores, o OLI e o TIRS. Que tipo de sensoriamento remoto está sendo empregado? Terrestre, aéreo ou orbital? Com certeza. Orbital. Fonte de radiação, ativo ou passivo? Passivo. Quanto ao tipo de produto gerado, imageador. E quanto ao sistema de funcionamento, de varredura. E para terminar esta videoaula, acho importante destacar algumas das vantagens do sensoriamento remoto, como ele não causa distúrbio no objeto de estudo, pois consegue obter os dados à distância, sem o contato físico, de forma remota, como vimos. E isso é muito interessante, pois pode substituir métodos que são destrutivos. Vocês não acham? Outra, permite prover vários tipos de dados, sejam qualitativos e quantitativos, num curto espaço de tempo, e eu até diria, num custo relativo baixo. Esses dados podem ser de posição, como latitude, longitude, altitude de um alvo, dimensão, área, perímetro, volume, dados biofísicos, biomassa, o índice de área foliar, como vimos na videoaula de hoje, a radiação fotossinteticamente ativa, a temperatura do dossel, os dados meteorológicos, previsão do tempo, dependendo também da fonte de energia utilizada para o sensoriamento remoto, este pode operar tanto de dia como de noite e até em condições adversas de nebulosidade, de cobertura vegetal. Enfim, são muitas as vantagens e até, por que não dizer, as potencialidades do sensoriamento remoto. Mas é importante destacar também que ele não é uma panaceia, que consegue prover todas as informações desejadas. Na mitologia grega, Panaceia é a deusa da cura. No Brasil, Panaceia é o nome de uma planta da Mata Atlântica. E na minha família, Panaceia era o remédio que servia para tudo. Eu me recordo da minha mãe que quando eu me queixava que eu estava com dor nas costas, ela então dizia: é uma crise renal, meu filho. Vou fazer um chá de panaceia para você. Se eu reclamava de alguma urticária, ela então dizia: calma, meu filho, vou fazer um macerado de panaceia para você. Assim, o sensoriamento remoto não é uma panaceia, mas é sim uma geotecnologia que merece ser investigada. E eu espero que vocês se apaixonem por esta geotecnologia como eu sou apaixonado. Enfim,
Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E se tiver ficado alguma dúvida, por favor, entre em contato, ok? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.